Pessoal, o vídeo dessa semana não iria ser sobre a temática que está no título deste vídeo aqui, porém, até inclusive, como vocês podem ver aqui no fundo, ia ser uma outra coisa que eu iria trabalhar. Porém, como estão falando muito sobre essa questão do Monark, do Flow Podcast e dessa polêmica que deu lá, eu acredito que possa ser uma boa oportunidade para eu dar os meus 2 centavos sobre o que eu conheço, o que eu entendo sobre o uso de drogas e como isso afeta tanto drogas lícitas quanto ilícitas e como isto afeta o nosso juízo crítico, ou o que a teoria psicanalítica vem a chamar de superego. Juízo crítico ou superego tanto também pode ser chamado como o nosso filtro, o filtro de o que a gente vai dizer ou como a gente vai dizer certas coisas. Tá bem? Então, o intuito deste vídeo é ser muito curto, ser muito explicativo, não entrar nas questões políticas em si, da temática envolvendo toda a polêmica, mas para eu dar os meus 2 centavos sobre esse assunto de uma maneira que eu acredito que eu possa contribuir, tá bem? Então vamos lá. Antes de entrar a respeito da questão do juízo crítico em si, do uso das drogas e os efeitos delas, eu preciso explicar o que são os pensamentos automáticos. O pensamento automático, então, gente, é um tipo de pensamento no qual todos nós temos, todos os dias, em diversos momentos ao longo do dia. São pensamentos involuntários, às vezes difíceis da gente pescar, é difícil até de tentar às vezes dissociar o que é a maneira da pessoa ser de fato do pensamento automático, né? Muitas vezes as pessoas confundem uma coisa com a outra, né? Eu penso assim porque eu sou assim, ok? Para dar um exemplo mais prático a respeito disso, provavelmente já deve ter ouvido falar daquela brincadeira do não pensa no elefante rosa ou não pensa no elefante branco, e aí em seguida a pessoa pergunta, né, para ti, no que tu está pensando, e a pessoa diz, estou pensando num elefante branco ou num elefante rosa. Isso acontece porque existe uma parte do nosso organismo, até em termos do cérebro, daria para pôr assim, que é muito sugestionável. Então, se eu entro num ambiente novo que eu não conheço, ou até num ambiente que eu já conheço, enfim, vão aparecer pensamentos automáticos relacionados ao assunto. Se eu estou conversando um assunto com um amigo ou com alguém, ou enfim, num grupo, vão aparecer pensamentos automáticos relacionados ao que está sendo dito. O que as drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, fazem em relação a essa questão do juízo crítico? E lembrando que o juízo crítico é a nossa capacidade de cefragol, daria para pôr assim, ok? É a nossa capacidade de filtrar as coisas que a gente quer dizer versus as coisas que a gente pensa e a forma que a gente vai fazer isso. É a capacidade que a gente tem de observar um ambiente para ver se ele é adequado para nós nos posicionarmos de jeito X, Y, Z, ou enfim. É uma capacidade que tem de raciocínio lógico, daria para pôr desta forma. Quando a pessoa começa a fazer uso de algum tipo de droga, seja lícita ou ilícita, esse portão, se a gente fosse fazer uma analogia com um portão, se o juízo crítico pudesse ser uma espécie de filtro ou esponja ou portão, ele começa a ficar um pouco mais fragmentado. Ou seja, os teus pensamentos automáticos em relação àquele assunto que tu está conversando ali, que tu está interagindo ali, eles vão passar a não ser somente pensamentos, mas dependendo de cada pessoa, é claro, eles podem aparecer através de ações ou falas. É importante de ficar muito claro para quem for ver esse vídeo. É como se tu fosse perdendo a tua capacidade de fazer essa filtragem de eu preciso pensar um pouco mais sobre isso antes de falar alguma coisa logo de cara. É por isso que quando tem pessoas que estão, por exemplo, alcoolizadas, gostam de fazer, se meter, né, estar em situações de risco, de entrar em contato com outras pessoas ou de fazer coisas que as coloquem em risco. É justamente essa parte do juízo crítico que está mais afetado nesse momento. Por que eu estou falando sobre isso especificadamente? Porque se a gente está lidando, pessoal, com uma pessoa que faz uso de algum tipo de droga de maneira contínua, e aí podem entrar N coisas, tá? Mas falando de drogas ilícitas nesse caso, as capacidades de conexões neuronais no longo, dependendo da pessoa, no médio, ou da droga também, mas no médio e no longo prazo elas começam a ficar muito afetadas. Então vão ter raciocínios lógicos, até em termos bioquímicos cerebrais que eu estou falando isso, tá? Mas vão ter certos raciocínios lógicos que a pessoa ela vai ter muita dificuldade de começar a fazer, ou também ela pode começar a fazer raciocínios muito rápidos e já ter a ação da fala ou de execução da ação em si, em função desse dano que a droga pode ir causando no organismo dela. Então, em outras palavras, é como se tu fosse perdendo a tua capacidade de filtragem e de raciocínios mais complexos na medida que tu vai detonando as tuas conexões neurais por uso de algum tipo de substância que te torne
dependente. Então, linkando com o que eu estava dizendo antes a respeito da questão dos pensamentos automáticos, se eu estou num ambiente no qual está sendo discutido o assunto X, eu vou ter pensamentos automáticos sobre o assunto X. Se eu estou nesse mesmo ambiente afetado por algum uso de substância, algum uso de alguma coisa, a minha capacidade de juízo crítico, de pensar sobre esse assunto, de falar sobre esse assunto, de me posicionar sobre ele, vai ficar afetada também. Se eu estou nesse ambiente discutindo um assunto difícil e eu já estou afetado há algum tempo por algum tipo de uso de substância, aí vai ficar mais difícil ainda da pessoa conseguir fazer raciocínios complexos. Isso tudo que eu estou falando é em termos bioquímicos, gente, dizendo novamente, não é nenhuma questão somente de força de vontade ou não sei o que. Eu gostaria de deixar no final deste vídeo uma ênfase na importância que é buscar ajuda profissional quando esse tipo de coisa está fora do controle já. Porque nós estamos falando de uma situação na qual saiu do controle no ambiente de trabalho da pessoa, mas a gente sabe os danos que uma dependência química pode causar na vida como um todo, tanto na esfera social, quanto na esfera de trabalho em si, quanto em demais outras áreas. A melhor maneira para lidar com esse tipo de coisa é com um profissional adequado, com ajuda especializada em tratar esse tipo de coisa. Espero ter contribuído de alguma forma para quem for ver esse vídeo. Espero que as coisas fiquem bem para todo mundo. Tá bom? Valeu então!